meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para poder trazer o nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, sábado 31 de maio. Hoje é o último dia de maio de 2025. Então, vamos festejar mais um final de mês abençoado que Deus nos deu, né? O título de hoje, o tema, né? É os ricos, os pobres ricos. Vou repetir. O tema de hoje é os pobres ricos. O texto está em Salmo, capítulo 12, verso 4 a 6. Ok? Você lê aí, por favor. Vamos para a nossa história? Diz assim: meus amigos Rob e Kristen Gerber e seus 3 filhos ainda passaram 6 semanas em minha casa em Uganda, alguns anos atrás. Christ escreveu em seu blog que ela e Rob ficaram muito comovidos pelas observações penetrantes que os seus filhos fizeram sobre o povo de Uganda. Minha amiga escreveu: desde o início, um deles observou que era estranho que as pessoas que possuíam tão pouco poderiam ter tanta alegria. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 15, diz: a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Ela ainda acrescentou que o outro disse acreditar que no próximo 200 anos, Uganda se tornará o país mais rico do mundo. Por quê? Se tornará o país mais rico do mundo. Por quê? Os pais lhe perguntaram. Os filhos lhes respondeu: porque a Bíblia diz que os pobres se tornarão ricos. A família então conversou sobre o que Deus quis dizer. E se os pobres se tornariam ricos no sentido material ou espiritual. Após a conversa, todos concordaram que talvez isso já tivesse acontecido. Será possível? Eles questionaram. Os pobres já se encontraram maior alegria do que nós temos em nossas vidas tão programadas? Os versos bíblicos reafirmam que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Vamos lá, algumas passagens bíblicas interessantes aqui. Primeira delas: Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Jó, capítulo 5, verso 11. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Salmos, capítulo 9, versículo 18. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Mateus, capítulo 5, verso 3. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Tiago, capítulo 2, verso 5. Hoje possamos viver a fé, que estende ricamente o amor de Deus aos pobres. Aí esse texto maravilhoso, falando sobre os pobres. A questão pobre significa aqueles que são necessitados, dependentes. E tudo que Deus deseja que nós vivemos é assim, dessa forma. E quando os ricos, na verdade, né, a tendência da riqueza é ser independente, é não passar por necessidade. Tem pessoas que às vezes dizem que eu não sei o que é passar fome, eu não sei o que é vestir uma roupa do que não ter uma roupa de marca. Bom, essa é a ideia que gera em cima do pobre e do rico. Então, quando a Bíblia fala dos pobres, ela não está falando justamente dos mendigos ou tudo isso, por mais que também precisam também de Jesus, mas está falando das pessoas que necessitam. Por mais que o verdadeiro pobre é aquele que tem muito dinheiro, mas ele tem um espírito pobre, um espírito necessitado, humilde, carente, dependente de Deus. Isso é muito importante. Então, a nossa palavra hoje é exatamente isso. Os pobres são valorizados na Bíblia, né?
Às vezes você está me olhando aqui, você, mas pastor, eu tenho milhões na minha conta bancária. Tudo bem, graças a Deus por isso. Mas isso não pode tirar de você, né, esse espírito de pobre do espírito, como Jesus ensina em Mateus 5,3. Né? Bem-aventurados os pobres, né, porque eles serão, que o reino de Deus é deles. Quer dizer o seguinte, bem-aventurados aqueles que, mesmo tendo uma vida social bem na classe alta, mas eles vivem na dependência de Deus, debaixo da necessidade que eles têm com Deus. E isso faz parte, né, da nossa vida. Quando saímos disso, nós saímos também do propósito de Deus. Aqui está, né, essa história linda, né, dessas crianças que tiveram essa grande observação. Né? O povo de Uganda é um país aparentemente pobre, mas é um povo que é alegre, feliz, que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, a verdadeira riqueza não está nos bens, na classe alta, está no coração, quando é alegre. Né? Vendo que esse povo aqui, mesmo estando numa situação talvez precária, vamos dizer assim, mas eles eram felizes, eram alegres, eram satisfeitos do que tinham. Hoje em dia, até os ricos, tem pessoas que têm uma vida classial alta, eles na verdade não querem mais. Isso é lamentável. Mas bem-aventurado daqueles que sabem viver dentro do contentamento, dentro daquilo que a qual foi dado a ele, com respeito, com dignidade, com justiça e alegre, sobretudo alegre, muito alegre, né? Feliz, porque eles sabem que a maior riqueza está dentro de nós, não fora de nós. Então a minha palavra hoje é essa, né? Os pobres ricos. Você é um pobre rico, né? Se você não é, então é hora de buscar isso em Deus, em Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá? O nosso exame diz o seguinte: como você interpreta a seguinte promessa? Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Como é que você vai interpretar isso? Simplesmente, né, porque os pobres vão comer dos seus sacrifícios, do seu trabalho, daquilo que ele honra com a sua própria dignidade e respeito. Né? Então, eles serão e vão ficar satisfeitos por isso. Não vão mais além do que isso, né? Depois querem colocar a culpa no diabo, ou que coisa, né? Vamos lá. Você pode ler o Salmo 22, verso 26, tá bom? E fala sobre isso. Considera aqui, que é as considerações finais e a nossa conclusão. Por que pode ser mais fácil que os pobres terem fé abundante em Deus? Justamente porque da sua necessidade, da sua carência, da sua dependência, né? Eu falei, os ricos também podem viver assim. É só eles quererem, só eles se posicionarem diante de Deus. Mas a pobreza em si, ela nos leva mais, de uma forma até promissora, né? Dentro da situação, da circunstância, leva a gente a buscar mais a Deus por conta da falta de alguma coisa ali ou de alguma coisa aqui, tá bom? É por isso que o pobre, ele, no sentido natural, no sentido material, ele busque mais a Deus. E o rico não deveria ser assim. Nós não podemos diferenciar, né, a classe baixa com a classe alta do que depender de Deus. Tem que todas elas dependerem de Deus. Para terminar, como a sua fé é influenciada pelos bens que você possui ou deixa de possuir? Como é que é? Ela influencia você? Se ela influencia, então eu quero dizer para você, lamentavelmente, você está com um problema, né? Está com um problema seríssimo. Tem que resolver esse problema em nome de Jesus. Senão a sua vida não vai ter contentamento, não vai ter alegria, não vai ter satisfação. Vai viver preso aquilo outro ali, ou outro, seja o que for, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado. Que Deus te dê graça. E vamos hoje finalizar mais um mês, né? Oh, glória a Deus! Mais um mês na presença de Deus. Hoje estamos completando 151 dias. Que maravilha, né? Mais um mês aí, estamos aí já passando. E Deus continue nos abençoando grandiosamente, tá bom? Até amanhã,
dando continuidade aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Amém.